A otorrinolaringologia é uma especialidade médica originariamente predisposta ao estudo das doenças do ouvido, do nariz e da garganta. A importância dessas três áreas e suas interligações com as mais diversas regiões da cabeça e do pescoço vem determinando que a abrangência de atuação desse profissional seja cada vez maior. Isso significa também o envolvimento com os distúrbios respiratórios do sono, roncos e apneias, com a prevenção de alterações crânio-maxilofaciais, com o manejo das fraturas faciais, com os tumores da base do crânio junto com a neurocirurgia, com os distúrbios da deglutição, com as glândulas salivares e ainda com a estética facial. Do ponto de vista prático, trata-se de uma profissão muito dinâmica, com atuação clínica e cirúrgica para doenças muito prevalentes e incidentes e com elevado impacto sobre a qualidade de vida dos indivíduos nas diferentes populações. Esse impacto é facilmente compreendido na medida em que estamos falando de áreas nas quais patologias comprometem funções que nos diferenciam como seres humanos. A comunicação, tanto pela aquisição e desenvolvimento da linguagem através da audição, a incapacidade de verbalizar tal linguagem através da voz, e ainda pelo amplo e profundo significado primitivo de segurança, sobrevivência e prazer na concepção mais ampla dessas palavras pelo olfato e respiração apropriados. Neste vídeo, vamos conhecer alguns dos aspectos básicos, anatomia, fisiologia, exames e instrumentos médicos utilizados pelo profissional desta fascinante especialidade. O consultório. Assim como nas demais áreas da medicina, pode haver variações na disposição da mobília e da posição do paciente em relação ao médico. Pode haver uma antessala tradicional somente para a realização da anamnese ou a entrevista ser realizada no mesmo local onde é realizado o exame físico. O inquestionável neste aspecto é a importância de criar um ambiente de respeito e confiança em que o paciente forneça informações de forma espontânea, sempre que possível com suas próprias palavras ou estimulada, mantendo sempre uma boa relação médico-paciente. Antes de iniciarmos com o exame físico e seus princípios básicos, inspeção, palpação, percussão e ausculta, apreciaremos os principais instrumentais utilizados por esse profissional. Instrumentos. Espelho frontal. Símbolo médico, necessita de um foco de luz colocado atrás do paciente para a reflexão da luz, praticamente em desuso pelo advento dos focos de luz elétricos. Fotóforo. Aparelho mais utilizado, existe com diferentes tipos de energia e lâmpadas. Oroscopia e laringoscopia. Abaixadores de língua. De madeira, metálicos com fenestrações e angulado, de plástico com gosto e ou aromas. Lamparina. Para aquecimento dos espelhos de Garcia, quando utilizados, evitando embaçar pela respiração com temperatura corporal mais elevada que o meio externo. Suporte para espelhos de Garcia. Espelhos de Garcia de diferentes tamanhos para laringoscopia indireta e rinoscopia posterior. Pinça angulada para remoção de corpos estranhos. Rinologia. Transiluminador com a mesma base de otoscópio. Pinça baioneta. Espéculos nasais pequenos e grandes. Espelho para rinoscopia posterior. Pinça jacaré. Espéculo auricular grande. Otologia. Otoscópio clínico e cirúrgico. Otocones plásticos e metálicos de diferentes tamanhos. Curetas para cerumen metálicas e plásticas e porta-algodão. Pera de Politzer. Pinças jacaré e sacabocado delicadas de ouvido. Diapasões de 512 Hz e 256 Hz. Otoendoscópio. Sonda de Itar. Seringa de lavagem auricular. Demonstração da adaptação dos otocones no otoscópio clínico com mobilização da lente lateralmente para permitir também a passagem de algum instrumental. Local de adaptação da pera para pneumo-otoscopia. Novamente o otoscópio cirúrgico, agora mostrando o uso do porta-algodão com movimentos suaves. O porta-algodão com adaptação do algodão na ponta do mesmo, observando que a quantidade de algodão pode variar conforme a necessidade, em geral pequena, para permitir a visualização do manejo do mesmo dentro do canal auditivo.
Exemplo de torre de vídeo com fonte de luz, cabo de luz fria, microcâmera, microfone e gravador de DVD ou videocassete. Endoscópios rígidos nasais 4 mm ou 2,7 mm com diferentes ângulos de visão. Nasofibrofaringolaringoscópio. Endoscópio rígido 70 graus, 9 mm com cabo de luz acoplado. Endoscópio rígido 90 graus, sem cabo de luz acoplado. Exame físico. O ato de lavar as mãos deve anteceder e suceder a todo o exame físico. Antes de iniciarmos a demonstração do exame físico, vejamos de forma sucinta a anatomia das regiões de interesse à otorrinolaringologia. Nesse corte sagital da cabeça e do pescoço, é possível visualizar o perfil da face, as fossas nasais e seios paranasais com seus limites com o sistema nervoso central, a boca, língua e dentes, a rinofaringe, orofaringe, hipofaringe, com alguns componentes linfáticos do anel de Waldeyer, a laringe e os seios piriformes. Nesse outro modelo, somente o aparelho auditivo, incluindo todos os seus segmentos externo, médio e interno, além da comunicação com a rinofaringe, através da tuba auditiva até o tórus tubário. Cavidade oral e orofaringe. No mesmo corte sagital anterior, porém focando somente na região da boca e orofaringe, é possível identificar os lábios, dentes incisivos anteriores, palato duro, palato mole, loja tonsilar e tonsila palatina, úvula e língua. Passando ao exame propriamente dito, fazendo uso de 2 abaixadores de língua, o examinador deve visualizar toda a mucosa da cavidade oral, afastando a mucosa jugal bilateralmente junto à arcada inferior e superior, observando e descrevendo as características da mucosa, principalmente em relação à presença de lesões brancas leucoplásicas ou vermelhas, hiperemiadas e de quaisquer ulcerações. Nesse momento, são revisados os pontos de drenagem das glândulas parótidas bilateralmente. Ao solicitar que o paciente movimente a língua para cima, todo o assoalho pode ser visualizado, incluindo os pontos de drenagem das glândulas submandibulares, assim como confirmar o funcionamento adequado do 12º par. Para exame da orofaringe, o abaixador de língua deve ser colocado no dorso da mesma, o mais próximo possível do V lingual, mas não junto ou posterior a esse ponto para evitar o reflexo da náusea. Nesse sentido, é muito importante que o paciente esteja relaxado para permitir o abaixamento da língua de forma efetiva. Não se solicita de rotina ao paciente que coloque a língua para fora da boca, pois nesse movimento há uma distorção da posição dos elementos da orofaringe, levando a possíveis conclusões equivocadas. Estando a língua em posição favorável, em repouso, é possível identificar todo o palato mole, tonsilas palatinas, úvula e parede posterior da orofaringe. Na presença de eventual reflexo ou ao solicitar que o paciente emita o fonema A, é possível confirmar o correto funcionamento do 9º e 10º pares cranianos. Em relação às tonsilas palatinas, deve ser classificado o seu tamanho de acordo com sua projeção da loja tonsilar até a linha média, úvula, de 1 a 4 cruzes, presença de assimetrias, lesões leucoplásicas, ulcerações ou tumorações. A horoscopia na criança deve seguir os mesmos preceitos. Sempre que necessário, tanto em adultos como em crianças, a palpação bidigital a seguir demonstrada deve ser realizada com uma luva na mão do dedo utilizado para palpar o assoalho da boca. Com o dedo indicador da outra mão, faça a palpação do lado externo, procurando descrever a presença de alterações como cálculos no trajeto da glândula submandibular, aumento de volume e consistência da glândula ou presença de alguma outra massa tumoral. Hipofaringe e laringe. Nessa região do modelo anatômico, focaremos a hipofaringe, desde a base da língua até as valéculas, a epiglote em sua face lingual e a laringe, desde a supraglote até as pregas vocais verdadeiras, incluindo as falsas pregas em direção cranial, chegando ao limite laríngeo da epiglote anteriormente e as pregas ariepiglóticas posteriormente, o espaço glótico entre as pregas vocais verdadeiras e a subglote, no sentido caudal, até o primeiro anel traqueal.
Ainda vemos os seios piriformes no lateralmente às pregas ariepiglóticas, dando início ao esôfago. Em outro modelo anatômico somente da laringe, visualizamos seu arcabouço composto pelas cartilagens tireoideia e cricoide, e em uma visão lateral, músculos, ligamentos e um dos lobos da glândula tireoide. Ao ser aberto de forma sagital, permite mais uma visão das diferentes partes da laringe e, por último, uma ideia de como é vista esta estrutura pelo laringoscópio ou espelho laríngeo ao posicionado na orofaringe através da cavidade oral ou pelo fibronasofaringolaringoscópio através das cavidades nasais. A laringoscopia indireta é realizada com espelhos de diferentes diâmetros que são aquecidos antes para evitar que embacem pela respiração do paciente. Neste exame, solicita-se ao paciente que coloque a língua o mais para fora possível, e essa é mantida nessa posição pelo médico, que a segura com o auxílio de gases portando luvas. Apoiando a haste do espelho na comissura labial, o espelho é colocado junto ao palato mole, que pode ser antecipadamente borrifado com anestésico tópico e com diferentes angulações. A luz refletida permite a visualização das estruturas desde a hipofaringe até a laringe. Videoendoscopia de laringe. Nessa região, costuma-se utilizar o endoscópio rígido de 9 mm com angulação de 70 graus. Na imagem, utilizando o modelo em corte sagital, é demonstrada a introdução do endoscópio pela cavidade oral até a orofaringe e a projeção de sua luz para a hipofaringe e laringe, seguido de uma visão crânio-caudal das estruturas em relação ao dispositivo. Em relação ao exame propriamente dito, o paciente deve colaborar da mesma forma que na laringoscopia indireta. Porém, o instrumento é colocado na linha média, apoiando o mesmo sobre o dedo indicador que está segurando a língua ou nos incisivos superiores. Todas as estruturas devem ser identificadas e descritas, novamente procurando assimetrias, lesões ulceradas, leucoplasias, posição e mobilidade das estruturas da laringe, bem como permeabilidade da via aérea e da entrada dos seios piriformes. No exame demonstrado, tem-se uma via aérea alta normal desde a hipofaringe até a laringe. As pregas vocais podem ser avaliadas ainda mais detalhadamente com o auxílio de uma iluminação especial denominada estroboscopia, permitindo que a frequência basal da vibração seja atingida pela variação da luz e a onda mucosa possa ser vista em câmera lenta. Outro exame que também permite a visualização de todas as estruturas da hipofaringe, laringe e seios piriformes, além do nariz e rinofaringe, é a nasofibrofaringolaringoscopia, que é muito utilizada no estudo dos pacientes com ronco e apneia obstrutiva do sono, estudo da deglutição, da voz e principalmente para a avaliação de estridor. Palpação cervical. Idealmente, a palpação da região cervical deve ser realizada posicionando-se atrás do paciente. Exceção ocorre com as crianças, ou por estarem sentadas no colo de um dos pais, ou por não apresentarem altura suficiente para que o pescoço fique acima do encosto da cadeira de exame e, assim, não permita acesso ao médico posicionado atrás do paciente. Todas as cadeias linfáticas devem ser delimitadas e palpadas à procura de linfonodos e definir suas características, mobilidade, consistência, dor, calor, etc. O músculo esternocleidomastoideu subdivide o pescoço para fins didáticos em triângulo anterior e posterior. O triângulo posterior termina no músculo trapézio e na clavícula inferiormente, local de onde emerge o plexo nervoso cervical, assim como o nervo acessório no subcutâneo. O osso hioide acima da cartilagem tireoidiana, a cartilagem tireoidiana propriamente dita, onde repousa a glândula tireoide, que também deve ser palpada com a polpa dos dedos indicadores enquanto o paciente deglute. Essa ação permite, pelo movimento de todo o arcabouço da laringe, a percepção pelo médico de alterações indicativas da presença de lesões, assim como para definir se a mesma está ou não aumentada. A mesma técnica é demonstrada a seguir na criança com delimitação por parte do médico dos diferentes triângulos, onde podem ser palpadas cadeias de linfonodos esquematicamente desenhadas sobre a imagem do vídeo. Grupo júgulo-carotídeo. Linfonodos jugulares inferiores, médios e superiores.
submentoniana e submandibular, cadeia do compartimento anterior, cadeia posterior, cadeia supraclavicular, nariz e seios paranasais. Voltando à anatomia a partir desse corte sagital, é possível visualizar a pirâmide nasal com sua porção óssea superior e a cartilaginosa anterior formando o vestíbulo nasal, região mais estreita das narinas e que corresponde à válvula nasal externa. O assoalho do nariz é composto pelo palato duro. Na parede lateral temos o meato inferior, entre o assoalho e o corneto inferior, onde drenam as lágrimas pelo ducto nasolacrimal. O meato médio, entre os cornetos inferior e médio, onde drenam os seios frontal, maxilar e células etimoidais anteriores. O meato superior, entre o corneto médio e o corneto superior, com drenagem das células etimoidais posteriores e do seio esfenoidal no recesso esfenoetimoidal. Eventualmente pode ser encontrado um quarto corneto ainda mais superior e posterior, denominado de corneto supremo. No teto do nariz temos a saída do primeiro par craniano, o nervo olfatório, na lâmina crivosa. E já em nível de seio esfenoidal, a cela túrcica e, inferiormente, o osso clival. Na linha média, dividindo as fossas nasais, há o septo nasal. A comunicação das cavidades nasais com a rinofaringe é feita através das coanas. Posterior às coanas fica a rinofaringe, com seu limite superior correspondendo ao assoalho do seio esfenoidal, lateralmente os toros tubários com abertura das tubas auditivas, tecido linfóide, principalmente na parte posterior, denominada tonsila faríngea ou adenoide. Lateralmente e posterior aos toros tubários, existe uma depressão bilateral denominada fosseta de Rosenmüller. Nesse outro modelo mais esquemático e didático, é possível revisar os mesmos achados, além do septo nasal, constituído anteriormente pela cartilagem quadrangular e posteriormente pelos ossos da lâmina perpendicular do etimoide e pelo vômer. Em relação ao exame, devemos iniciar pela ectoscopia, observando desvios da pirâmide nasal ou rinoescolioses, deformidades dos vestíbulos e do septo caudal, além de possíveis lesões de pele. A rinoscopia anterior é realizada com o auxílio de espéculo nasal. Para exame da fossa nasal direita, deve ser utilizado o espéculo com a mão esquerda. O dedo indicador deve ficar junto à face externa da asa nasal para que, durante a abertura do instrumento, o paciente se sinta seguro que o mesmo não será aberto sem limites. O exame da fossa nasal esquerda deve ser realizado com a mão direita, utilizando novamente o indicador para dar limite à abertura do espéculo. Depois de colocado fechado dentro do vestíbulo nasal, o espéculo é aberto o suficiente para visualização da fossa nasal. Ao movimentar levemente a cabeça progressivamente para trás e para cima, o médico pode visualizar áreas mais altas da fossa nasal, ou seja, o meato médio e o teto nasal. Para melhor visualização da fossa nasal, podem ser utilizadas gotas vasoconstritoras para diminuir o tamanho dos cornetos. Na criança, o exame deve respeitar a mesma sequência, porém algumas dicas, tais como descrever o que será feito e mostrar detalhes dos instrumentos permitindo que toquem nos mesmos, pode tornar a tarefa mais fácil. O uso de otocones grandes pode ser uma opção para crianças menores. Em relação ao septo nasal, devem ser descritos desvios da linha média com suas características e localização, além da integridade do mesmo. O tamanho dos cornetos em relação às fossas nasais e as características da mucosa dos mesmos devem ser observados, assim como a presença de lesões e tipo de secreção. Videoendoscopia nasal rígida. Os endoscópios rígidos de 4 mm ou 2,7 mm são utilizados com ou sem recurso da videocaptura. Novamente, utilizando o corte anatômico sagital, é possível demonstrar o endoscópio sendo introduzido lentamente pelo meato inferior. Todo o trajeto deve ser visualizado até a porção mais posterior da fossa nasal, com definição da permeabilidade das coanas, toros tubários e presença de lesões e ou secreção com suas características e local de origem na fossa nasal e ou trajeto de escoamento até a rinofaringe.
Antes de sair da cavidade nasal, o endoscópio pode ser elevado acima do bordo da coana em direção à inserção do corneto médio e superior para descrever essa região denominada recesso esfenoetimoidal, onde drena o seio etimoidal posterior e esfenoidal. O examinador também pode voltar à entrada do nariz e introduzir novamente o endoscópio acima do corneto inferior na mesma direção. Depois, tentar visualizar o meato médio e características do corneto médio, presença de pólipos, outros tipos de tumores e secreções, nesse caso oriundas do seio maxilar, etimoide anterior e frontal. O endoscópio ainda deve ser conduzido anteriormente o mais alto possível para descrever o teto da fossa nasal com sua área olfativa. Nessas imagens videocapturadas por endoscópio rígido, vemos primeiro o vestíbulo nasal da fossa nasal esquerda com a cabeça do corneto inferior e parte do septo cartilaginoso. A retirada é feita, se possível, subindo o dispositivo para visualizar a inserção do corneto médio e, mais anterior, a entrada do meato médio. Por último, elevando ainda mais, deve ser identificada a inserção do corneto médio e o teto da cavidade nasal. Lembrar que os pacientes não toleram pressão sobre o septo, mas de forma delicada, os endoscópios podem progredir na fossa nasal em contato com os cornetos nasais. O exame endoscópico também pode ser realizado com uma fibra flexível com diâmetro em torno de 3 milímetros, conforme demonstrado primeiro no modelo anatômico. É muito utilizado em crianças quando o objetivo do médico for visualizar as cavidades nasais, assim como a transição da rinofaringe para a orofaringe e, de forma mais dinâmica, a hipofaringe e a laringe. A qualidade das imagens costuma ser pior que as obtidas pelos endoscópios rígidos. A maioria dos pacientes pediátricos não é tão colaborativa como neste vídeo, e mesmo com muita delicadeza e calma por parte do examinador, pode ser um exame bastante estressante para o paciente e familiar, que com frequência tende a imobilizar a criança. Dessa forma, recomenda-se que seja definida sua real necessidade na avaliação das vias aéreas superiores. Aparelho auditivo. O modelo anatômico do aparelho auditivo permite mostrar a orelha externa, com pavilhão auricular e conduto auditivo externo além da membrana timpânica. Orelha média, composta pela membrana timpânica, cavidade timpânica com seus vários limites, os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, o último estando este em contato com a janela oval. E orelha interna, com o vestíbulo, cóclea e canais semicirculares lateral, posterior e superior, além dos nervos auditivo e vestibular superior e inferior, 8º par, e do nervo facial, 7º par. Otoscopia. Antes da otoscopia propriamente dita, o médico deve inspecionar o pavilhão auditivo e a região da mastoide, procurando por tumurações, cicatrizes de procedimentos prévios ou fístulas. A tração posterior delicada do pavilhão e pressão na cartilagem tragal pode ser utilizada para o diagnóstico diferencial entre as otites externas e médias, uma vez que a tração do pavilhão não deve gerar dor nos quadros inflamatórios exclusivos da orelha média. Ainda antes de realizar a otoscopia, o profissional deve escolher um otocone adequado ao meato acústico externo do paciente a ser examinado. De preferência, sempre o de maior tamanho possível para proporcionar o maior campo de visão da membrana timpânica. A forma de segurar o cabo de otoscópio é muito importante e vai variar de profissional para profissional. Para iniciantes e nos exames pediátricos, é prudente que os dedos anular ou mínimo fiquem em contato com a face do paciente, proporcionando uma espécie de limitador e segurança em caso de movimentos bruscos do paciente ou do examinador. Como, em geral, o conduto auditivo externo é tortuoso, a introdução do otocone deve ser feita sem estar com a visão por dentro da lente. O examinador só deverá olhar através da lente depois do otocone estar parcialmente introduzido no conduto. Essa introdução também é facilitada pela tração do pavilhão para trás e para cima de forma delicada, levando a uma retificação da porção externa cartilaginosa. Tomar cuidado para não tracionar demasiadamente o pavilhão dos pacientes. O exame na criança necessita alguns cuidados como a contenção e posicionamento.
O paciente fica no colo da mãe ou do pai, que utilizarão o seu braço oposto à orelha examinada para conter a cabeça da criança contra o seu peito sem tapar os olhos da mesma, enquanto o braço do lado em que está o examinador segura os dois membros superiores, e os membros inferiores devem ficar contidos entre as pernas do familiar, conforme demonstrado no vídeo. Acumetria. Esse teste deve ser realizado de rotina na avaliação qualitativa da audição dos pacientes, mesmo pediátricos, possibilitando identificar perdas auditivas e defini-las como condutivas ou neurosensoriais. Em geral, utiliza-se a frequência de 512 Hz. Inicia-se o exame gerando o som, quer seja a partir de uma batida no cotovelo ou no punho, e colocando o mesmo a uma distância regular, aproximadamente 3 centímetros da entrada do conduto auditivo externo, primeiro de um lado e depois de outro, questionando ao paciente se está ouvindo o som. Depois, o mesmo procedimento é realizado e então perguntado se o som é igual nos dois ouvidos e, caso contrário, qual a diferença. A partir dessa informação, já definimos se a via aérea de um lado é igual, maior ou menor que a via aérea do outro. Depois se realiza o teste de Weber, no qual se coloca o diapasão vibrando sobre a fronte ou incisivos centrais superiores e questiona-se se o paciente está ouvindo. Caso sim, se o mesmo é capaz de localizar o som. No caso do som não ser identificado ou ser igual em ambas as orelhas, se define como Weber indiferente. Ou caso predomine uma orelha sobre a outra, Weber lateralizando para a esquerda ou para a direita. A interpretação dessa lateralização só será possível após realização do próximo teste, Rini. Nesse exame, o diapasão é colocado sobre a mastoide atrás da orelha. E depois de saber se o paciente está ouvindo, o mesmo é retirado e colocado imediatamente em frente ao conduto do mesmo lado. Pergunta-se ao paciente se o som era mais forte quando colocado sobre o osso atrás da orelha ou na frente. Um indivíduo normal percebe o som de forma mais intensa na frente que atrás, considerado como Rini positivo, e do contrário, Rini negativo, sendo indicativo de algum problema na condução do som da orelha testada. Um Weber lateralizando para uma orelha com Rini negativo significa uma perda condutiva naquele lado. Um Weber lateralizando para um lado com Rini positivo pode significar presença de alguma perda auditiva neurosensorial. Otomicroscopia. O uso do microscópio em nível ambulatorial pode ser bastante útil na área da otologia, tanto para um diagnóstico mais preciso das alterações da membrana timpânica e orelha média, como para aspirações e procedimentos diversos. Otoendoscopia. Diferentemente da microscopia, serve mais para diagnóstico e documentação do que para procedimentos, pois uma das mãos do examinador fica ocupada pela microcâmera e endoscópio. No exame demonstrado, os condutos auditivos direito e esquerdo estão normais, além da membrana timpânica estar em posição adequada, com transparência preservada, coloração e integridade também. Em relação à membrana timpânica, 5 características básicas são observadas: posição, se normal, retraída ou abaulada, integridade, transparência, cor e mobilidade. Exame otoneurológico. Na realidade, desde que o paciente entra no consultório médico, já estamos observando várias de suas características. Muitos dos pares cranianos já podem ser parcialmente avaliados nesse contexto. Exame dos pares cranianos. Por ordem, podemos questionar ou testar com diferentes odores a função do primeiro par, olfatório, seguindo para os testes de acuidade visual, motricidade dos músculos da órbita e dos reflexos pupilares, segundo, terceiro, quarto e sexto. O quinto, para trigêmeo, é testado comparando a sensibilidade dos terços inferior, médio e superior da face entre si. O facial, sétimo, é testado pela solicitação de caretas, assobiar, etc. O nervo vestíbulo coclear, oitavo, foi testado do ponto de vista auditivo pela acumetria e poderá ser confirmada por outros exames complementares: audiometria, imitanciometria, potenciais auditivos, otoemissões acústicas, etc. Enquanto o vestibular é testado junto com as manobras cerebelares.
O 9º e 10º são checados ao provocar reflexo nauseoso com o abaixador de língua e pela movimentação do palato, faringe e laringe. O acessório 11, pela manobra de elevar os ombros contra a resistência, e, por último, o hipoglosso, pela movimentação da língua em todas as direções. Em relação às queixas vestibulares, especificamente vertigem, a história da doença é fundamental. No exame físico, além da identificação e definição do tipo de nistagmo, realiza-se o teste de Romberg, simples e sensibilizado, teste da marcha, em estrela, por exemplo, e pelas provas cerebelares, dismetria e disdiadococinesia, tentando definir se o conjunto das características é indicativo de um problema periférico ou central. Ao longo deste vídeo, você pode conhecer alguns dos aspectos básicos, anatomia, fisiologia, exames e instrumentos médicos ligados à otorrinolaringologia. Sempre permeado pela missão de oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes, o estudo do nariz, ouvido e garganta é um desafio e uma fonte ininterrupta de pesquisa e aprendizado, para as quais esperamos ter despertado a sua atenção neste vídeo. Para mais informações sobre esta fascinante especialidade, contate a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.